Peço que você não passe esse vídeo, mas escutem. É poucos minutos esse vídeo. É em defesa da nossa fé. Esse vídeo só vai ser uns 9, 10 minutinhos. Dá para você ver, minha filha e meu filho. Não passe agora sem ouvir. Escute, escute. Preste atenção. É muito bom. É pouquinho tempo. Eu quero falar para vocês nesse vídeo a respeito da defesa da nossa fé com o tema imitar os santos e por isso vocês adoram. E não é. Nós não adoramos santo porque nós imitamos. Porque nossos irmãos dizem, ele diz que a gente imita os santos por isso estão adorando. Eles acham errado a gente imitar os santos. Presta atenção, não passa o vídeo. Mas não é. Pode ler na Bíblia, 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, quando o apóstolo Paulo ele nos convida a nós imitar a ele mesmo, quando ele diz assim: sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Tá vendo aí? Como o santo, porque São Paulo é um santo, gente. São Paulo é um santo que está com Deus. E ele, como santo, pediu aos irmãos de Corinto para ser imitador dele. Se nós imitamos o santo, não é à toa que nós faz isso, não. Pelo amor de Deus, não é à toa que nós faz isso. E nossos irmãos evangélicos, eles nos atacam porque nós imitamos o santo. E não é errado, tá? Eu estou dizendo aqui na Bíblia. Mas, gente, nós católicos, tudo que nós diz quase, quando não está na Bíblia, está no magistério. Não diz as coisas à toa, não. Por isso, imitar santo não é idolatria, não é adorar, como eles dizem, de forma alguma. No versículo 2, 1 Coríntios 11, 2, ele diz assim: louvai-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrar de mim. Olha ele louvando os irmãos. Louvai-vos, irmãos, porque em tudo vocês lembram de mim. Ele está louvando os próprios irmãos de Corinto. Que quando ele louvai-vos, quem é esse vos? Que está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Esse vos não era ele mesmo, não. E nem era o próprio Deus, mas eram os irmãos de Corinto, porque ele diz: louvai-vos. Aí ele diz: irmãos. Então não é errado a gente louvar a Deus e louvar os santos, não. Porque o próprio Paulo estava louvando os próprios irmãos de Corinto. O próprio Paulo estava louvando os próprios irmãos de Corinto. E ele manda para lembrar dele. E ele louva porque lembravam dele. Agora, eu penso assim, como é que a gente lembra de outro? É só aqui pensando? Não. Quando a gente dá uma coisa àquela pessoa, quando a gente fala àquela pessoa, quando a gente manda uma lembrança para aquela pessoa, é que está lembrando, não? Não é assim lembrar? E o que é que nós estamos falando para os santos? Estamos lembrando de qual forma? Nós não vamos quando faz a novena, nós não vamos quando reza uma oração falando neles. E Paulo faz questão de dizer para nós, nessa primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Versículo 2. Eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo, olha aí, ele está dizendo em tudo, vocês lembram de mim. É errado ou não é errado lembrar de um santo? Porque Paulo é santo, Paulo não é diabo. Então, se não é errado, como está na Bíblia, eu estou citando o capítulo e versículo, então pode louvar. E somente a Igreja Católica faz isso. Lembrar de um santo. Além disso, como eu estou falando de vocês atacar nós, os evangélicos, dizer que nós estamos errados, porque nós imitamos os santos, e que na dizer deles imitou, está adorando. Não é porque eu estou falando aqui a passagem, quando o apóstolo Paulo pede para se louva a gente, e também se sente tão feliz por os cristãos imitar a ele, porque ele pede ser de meus imitadores. E aqui no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7, não foi que o autor de Hebreus diz, está aqui na Bíblia, mas lembrai-vos dos vossos pastores. Olha, pedindo para lembrar dos pastores. Que eram os pastores? Eu digo aqui, vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus.
Os pastores são aqueles que falavam da palavra de Deus. E quem fala da palavra de Deus são os pregadores, são os anunciadores, né? E ele pede, o autor de Hebreus, estou citando para vocês, para nós lembrar deles também. Lembrai, diz ele aqui, dos vossos pastores. E como é que se lembra de uma pessoa que anuncia a palavra de Deus? Se lembra com a oração, se lembra em falar nele, se lembra em uma ação, porque lembrança é questão de uma ação, a gente diz. E aí até assim, o autor dos Hebreus diz até assim, nos quais imitai a fé deles. Olha aí, está dizendo claramente, dos quais imitai a fé dos quais imitais. Esse autor está dizendo que a fé que eles tinham, dos quais nós também devemos imitar. Daqueles que pregavam a palavra de Deus, que falavam da palavra de Deus. Que é isso que nós católicos hoje fazemos. Nós imitamos também esses santos. Quando nós fazemos nossos novenários, quando nós rezamos nossas orações, imitando os santos. Porque não diz aqui o texto sagrado? A fé dos quais imitais. Quando o autor do livro de Hebreus diz que da fé dos quais nós devemos imitar, é nós imitar a fé que eles tinham. A fé deles era essa. Era falar do reino de Deus, era viver a fé, como o caso de Santa Luzia, São Francisco, São Pedro, São José. São pessoas que viveram a fé. E aqui na palavra está dizendo que da fé, a fé dos quais ele diz para nós imitar. O texto sagrado está dizendo aqui em Hebreus, para nós, no capítulo 13, versículo 7. Aí como é que nós estamos errados? É de até assim, retendo a sua maneira de viver. Retendo essa fé que eles tinham, a nossa maneira que estamos vivendo. Minha gente, pelo amor de Deus, como é que nós somos errados? Está entendendo? Se está dentro da Escritura e estamos explicando, está escrito que é um dos pilares da igreja. Só a cabeça de quem está em outra igreja diferente que cai isso na ideia. Não tem como, assim, dessa forma que nossos irmãos evangélicos pensam, está adulterando a própria palavra. E não é bem assim. Nós temos que ver a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus.